Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sempre acreditei que se Deus quisesse fazer algo em nossa vida, ou através de nós, Ele o faria independente de nossa vontade ou da nossa resposta. Mas eu descobri que Deus respeita a nossa escolha. Nós podemos fazer escolhas que mudam os rumos da nossa vida. Nós podemos tomar decisões que levam nossa vida em outra direção. Esse texto que lemos nos traz o significado do tempo na perspectiva de Deus. Ele diz que tudo tem um tempo. Por isso, o texto começa dizendo que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode fazer coisas e tomar decisões que vão levar você a avançar muito mais do que em todos os anos que se passaram. Esse é o tempo de avançar. Mas você avança quando discerne o tempo de Deus para a sua vida. Discernir o tempo de Deus é uma das maneiras de nos fazer avançar, porque Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam em nossa vida. Muita gente está esperando milagres e Deus está falando: você já viveu e teve muitos milagres. Agora está na hora de ir à luta. Você vai lutar e eu vou lhe dar forças e você vai vencer. E você vai colher do trabalho de suas mãos. Eu vou abrir a porta e você vai entrar, mas você vai ter que continuar plantando para colher. Não compare o seu tempo com o tempo de ninguém. Viva o seu tempo. Se você está tendo colheita ou não. Pode ser que você ainda está no processo da semeadura. Então, continue semeando. Mas caso contrário, você avança quando age dentro do tempo estabelecido por Deus. Como lemos, há tempo para todas as coisas. E uma vez que você identifica o tempo de Deus para a sua vida, você precisa agir nesse tempo. Existem 3 palavras no grego para especificar tempo. Cronos refere-se ao tempo do homem, o tempo cronológico. Aionios é o tempo de Deus. Para Deus não existe passado e futuro. Kairos é o tempo da oportunidade, o tempo certo para fazer algo, o tempo de Deus para a sua vida. Preste bem atenção nisso. Existe um Kairos, que é o momento que Deus estabeleceu para fazer algo em sua vida. E você precisa agir neste tempo Kairos. Há pessoas que estão sempre atrasadas. Por outro lado, há aqueles que são, por natureza, apressados. São pessoas impacientes e ansiosas. Existem muitos transtornos quando não estamos no tempo certo nos lugares. Todavia, Deus não se atrasa, também não se adianta. Ele tem o tempo certo para agir. Há um momento certo para as coisas acontecerem, e se você não conseguir discernir o tempo de Deus e agir dentro deste tempo, você pode comprometer o seu destino. O Senhor planejou algo para a sua vida nesse tempo e você não pode desperdiçar. Mas também você avança quando entende que o seu tempo não é para sempre. Se há um tempo para que tudo aconteça, significa que uma hora esse tempo acaba. Todo dia você tem menos tempo. É verdade, difícil de aceitar isso, mas eu tenho que lhe dizer, uma hora o seu tempo vai acabar.
Jesus conta a parábola sobre um homem que viveu loucamente, achando que seu tempo jamais acabaria. Observe o que diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, que diz: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos? Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O homem achou que teria a vida toda pela frente. Achava que tem todo o tempo do mundo e não se preocupou com as coisas essenciais da vida. Uma vez que só temos uma única vida para viver, o que devemos fazer? Agir como este homem agiu? E aqui Deus não está relacionando nada à riqueza, preste bem atenção. Está relacionado àquilo que ele dava mais valor, como está descrito na palavra no Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Ou a sua vida está baseada em buscar esta presença, em viver a vida de Cristo, em viver de uma maneira aonde você não vai ficar preocupado, mas antes vai lançar toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Portanto, se você sabe que você tem que viver isso, então seja intenso nesse tempo. Sirva a Deus nesse tempo. Responda ao Senhor neste tempo. Busque a Ele nesse tempo. Para tudo há um tempo, mas sempre é tempo de buscar a Deus. Ninguém pode dizer: a minha hora de ser salvo não chegou. A minha hora de voltar a Deus não chegou. A minha hora de me consagrar a Deus não chegou. É na hora que você ouve a Deus que você precisa dar uma resposta. Quantas pessoas estão buscando a Deus somente por interesse momentâneo? Estão esquecendo do principal, que Deus ele não se deixa escarnecer. E tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Portanto, tudo o que temos que fazer tem que ser nesse tempo. É tempo de buscar a Deus. É tempo de servir ao Senhor. É tempo de consagrar a nossa vida. É tempo de viver intensamente a vida com Deus. É tempo de avançar. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Pai, por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Como somos gratos ao Senhor por mais este dia que o Senhor concede para nós. O Senhor concede para que haja uma compreensão real, que ainda que achemos que temos tempo, mas os dias estão se abreviando. Os dias estão, Senhor, cada vez mais, Pai, sendo diminuídos. Isso, Pai, nos leva a compreender a sua verdade, que o Senhor está próximo, a sua vinda está próximo. O Senhor virá buscar, Pai, uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja que produz frutos, e esses frutos são frutos de arrependimento. Então, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a esse entendimento e nos leve a esta compreensão, que este, Pai, é o tempo. Este é o tempo de buscá-lo, de servi-lo, de consagrar tudo que temos e que somos. É o tempo de viver intensamente para Ti. É o tempo de parar de olhar, Senhor, ou de olharmos para as coisas que estão acontecendo em nossa volta e começarmos a ouvir a Sua voz e fazer tudo no Seu tempo. Então que em nome de Jesus despedace, destrone ou desfaça todo tipo de encantamento ou engano que foi lançado em nossa mente.
Destrua, Senhor, todas essas barreiras. Destrua, Senhor querido, todo este mal. E que em nome de Jesus, que para este dia o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de toda tentação, nos livre de todo desejo ou de toda precipitação e também nos livre de toda procrastinação, que possamos agir e fazer tudo no seu tempo, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme aquilo que o Senhor assim nos ordenou a fazer. Então, em nome de Jesus, que esta presença venha, que o seu querer se manifeste e que a sua glória seja abundante. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia. Consagramos tudo que temos e consagramos tudo que somos, para que o seu poder, o seu mover, a sua unção, a sua graça se revelem em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Restaura, renova, reaviva a mente, as forças de cada um dos teus filhos e que neste dia seja um dia marcado pela presença da sua glória. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.